Vamos seguindo, então agora a gente fala sobre lembra que eu falei para vocês bem no iniciozinho hoje do programa, às 5 horas da manhã, que hoje era o Dia da Voz? Pois é, hoje é o Dia Mundial da Voz, celebrado no dia 16 de abril. E o objetivo é conscientizar sobre a importância da saúde vocal e prevenir doenças. Iniciada no Brasil em 1999 e expandida globalmente em 2003, a data destaca o cuidado com a voz como ferramenta de comunicação e trabalho, promovendo prevenção e busca por fonoaudiólogos. Então, para falar mais sobre os cuidados que a gente deve ter com a voz, nós vamos conversar com o membro do Conselho Regional de Fonoaudiologia, o Tiago Nunes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dani, tudo bom? Tudo ótimo. Participa também dessa nossa conversa a nutricionista Luísa Mota. Bom dia, Luísa. Bom dia. É super importante a gente conversar com eles dois nesse papo, por quê? Porque o Tiago vai falar como fonoaudiólogo e a Luísa como nutricionista, porque tá tudo ligado. A nossa fono aqui do Sistema Verdes Mares, que é a Karine Capistrano, ela sempre alerta para algumas coisas. E uma das coisas que ela alerta é para a gente evitar café antes de entrar no ar. E eu percebo a diferença que tem. Eu até fiz essa pergunta, Tiago, para as pessoas mais cedo, Uhum. Tiago e Luísa, porque o que a pessoa come que sente que vai fazer alguma diferença? Eu até contei uma experiência que eu tive quando eu ia entrar uma vez ao vivo, num evento de gastronomia, e aí eu comi, experimentei uma cocada antes de entrar no ar. Para que eu fiz isso? O negócio do coco parece que ficou dançando na minha garganta. E quanto mais eu tentava tirar e falar, mais me dava uma coceira e foi desesperador. Aí eu perguntei para os ouvintes e a Socorro até falou que o que ela sentia era com suco de caju ou com a própria fruta do caju e com abacaxi. Aí ficou isso. Como é que a gente pode relacionar o alimento com a voz e a importância também de se proteger? Então eu vou começar contigo, Tiago, para a gente falar sobre desse Dia Mundial da Voz. Como é que a gente pode proteger a voz? Quem trabalha com a voz, como é o meu caso, né, que é o meu instrumento de trabalho, como para outros profissionais que trabalham com a voz, professores, né, enfim, outras pessoas e quem não trabalha com a voz, mas que é a nossa forma de comunicação também, uma das, né? Com certeza. Nós somos comunicadores, né? Todo mundo se comunica. Então, cuidar da voz é necessário, né? Então, quando você fala nesse Dia Mundial da Voz, é um dia importantíssimo para que a gente celebre mesmo a comunicação como um todo. Então, hoje, o fonoaudiólogo, ele tem uma especialidade específica em voz. Então, o Conselho Federal de Fonoaudiologia tem uma especialidade somente para a área de voz. Então eu sempre digo, quando você for procurar um fonoaudiólogo, procure pela especialidade, né? Porque é importante, porque você já direciona o trabalho para isso. Então, quando você traz a alimentação é importantíssima também, porque alguns alimentos interferem na qualidade vocal, né? Quando a gente pensa nos laticínios, né? Então, quando a gente vê a lactose, que deixa a secreção mais espessa. Então, quando você fala na cocada, eu imagino também Junta que, tudo, que né? junta tudo, né? Junta esse leite, junta o coco. E a gente tem que se conhecer mesmo. Porque às vezes um alimento ele tem um impacto para uma pessoa, né, na qualidade vocal, e para outra já não tem. Então, a gente acaba tendo que se conhecer um pouquinho mais. Agora, Luísa, falar de alimento, aí eu vou para ti, porque a Luísa Mota é nutricionista e aí eu comi essa cocada e tive essa dificuldade, fico com esse trauma. Então, quando eu vou lanchar no intervalo, eu sempre penso se tem coco no cuscuz, se tem coco na tapioca, aí eu já evito e não quero, porque eu fiquei com medo. Então, assim, essa ouvinte, por exemplo, a Socorro, que falou do caju e do abacaxi. São realmente alimentos que vão trazer aquele pigarro, e aí contigo eu já vou perguntar sobre o pigarro. Mas eu quero falar contigo, Luísa, sobre esses alimentos, porque são alimentos realmente que causam isso, e quais são esses, e como é que a gente pode explicar para as pessoas? Bom dia, Bom Daniela. dia. É como o Tiago estava comentando, né? Vão ter alimentos que vão trazer mais viscosidade aí para o mofo, vão acabar gerando um pigarro. Então, tem alguns alimentos que a gente precisa realmente evitar. Para a gente ter um maior cuidado, né, com a voz, seria interessante que a gente evitasse.
E vai ser muito individual, né? Como o próprio Tiago estava comentando. A gente precisa identificar quais são esses alimentos que geram esse aumento da viscosidade para a gente, né? Eu falo sempre que a alimentação ela é muito individual. Então, o ideal é que a gente se conheça e perceba quais alimentos vão acabar trazendo, né? Aumentando esse moco, gerando esse pigarro. Mas tem alguns alimentos que tradicionalmente a gente sabe, né, que vão piorar. Então, o leite e os derivados, a cafeína, né, o excesso da bebida alcoólica também, tudo isso não vai ser bom. Pois é, quando a gente pensa também nessa coisa que você falou, né, do leite, né, das coisas lá, dos laticínios, do café, são alimentos que vão trazer esse pigarro. Aí, Thiago, quando a gente está com esse pigarro e você fica o tempo todo fazendo esse movimento, tentando fazer isso vai machucar? Isso é o certo? Como é que seria o jeito de resolver? Eu digo sempre que o pigarro, ele acaba sendo um vício, né? Então tem pessoas que pigarreiam porque, vamos dizer, por um vício, Uhum. né? E aí o que é que acontece? Esse pigarro, ele gera muco. Então cada vez que você pigarreia, mais muco é lançado. Então o ideal é que você se hidrate bastante, né? Faça gargarejos com água para deixar isso menos viscoso e também faça alguma técnica que remova esse muco, tipo a vibração de língua, a vibração de lábios, que isso já ajuda a diminuir esse ato que é o pigarro. Então, a vibração por si só já dá uma aliviada. Já sim, já sim. E aí a questão da água, a questão da hidratação também é muito importante, não é? A hidratação é necessária, né, para o ser humano como um todo e para a voz também. Então a gente precisa manter a prega vocal sempre hidratada, para que isso a gente tenha uma proteção sempre ativa na hora do uso da voz. E aí a gente pensa na voz, a Verinha até falou aqui, bom dia, equipe da Verdinha, fala da voz bonita. A voz pode ser trabalhada no sentido de se mudar a voz da pessoa? Como é que a gente pode manipular isso? Sim, a gente trabalha com a estética vocal, né? Eu sou um profissional que trabalho muito com mulheres trans, né? Então, a identificação vocal é necessária para qualquer ser humano. Então, se eu tenho uma voz que eu não me identifico, é interessante você buscar um fonoaudiólogo para que você tenha uma avaliação e você veja o que é necessário transformar nessa voz. Eu tenho muitos pacientes que não gostam da nasalidade. A nasalidade é uma característica muito regional do Nordeste, né? Então, o que é que a gente acaba fazendo? A gente dá uma atenuada nessa nasalidade. Então, todo esse processo de identificação vocal é necessário que você tenha uma avaliação de um fonoaudiólogo para te ajudar nessa estética, né? Nada melhor do que a gente estar feliz com a nossa voz e com a nossa comunicação. Aí a gente também tem a questão dos sotaques, porque teve uma época que era. As pessoas, a gente percebia Aham. repórteres, apresentadores falando Fortaleza, Num padrão só, né? teatro. Isso. E a gente sabe que aqui a gente não fala teatro, Não, a gente fala teatro. exato. Então eu sempre me incomodei muito quando eu ouvia pessoas falando teatro aqui no Ceará. Uhum. E hoje eu já percebo que as pessoas estão realmente assumindo a sua regionalidade, né? Eu acho isso importantíssimo, né? Porque traz a região que você tá, de onde você está falando, né? Antigamente a televisão trazia um padrão universal. É. Todo mundo tinha que falar daquele jeito. E hoje se entende que o traço sonoro regional é importante para a identificação da notícia, principalmente. Então, saber que aquela voz, ela me remete a uma região do país, é interessante para eu identificar, né? Então, isso é importantíssimo. Eu adoro sotaques, né? Também Então, adoro. então eu acho que a gente é um país muito diverso e nesse país grande que é o nosso, a gente tem sotaques aí de todo jeito. Não, e a gente tem o sotaque da própria outra entrevistada, né? A própria Sim, Luísa, ela tem um sotaque. tem. Você é de onde, Luísa?
Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Pois é, eles têm esse sotaque do norte que eu acho lindo demais. Eu também adoro os tis e Eu dis. amo, eu amo. E o que a gente mais tem perto aqui é o pessoal do Cariri, que eles é que Isso. falam mais, estão mais pertinho de Pernambuco também, né? Uhum. Eu acho essa questão do sotaque muito importante, porque a gente tem que ter esse cuidado para não se perder também. Então, tem muita gente que. Minha avó era que tinha uma piada que ela contava. Ela dizia assim: ah, minha amiga foi passar uma semana lá no Rio de Janeiro e voltou chiando. Porque as pessoas realmente acabam absorvendo isso, né, com muita facilidade, essa questão do sotaque. Quando a gente está inserido em alguma comunidade linguística nova, a gente acaba pegando alguns traços É. mesmo. Então não é frescura, né? Então a gente está lá vivenciando novas gírias, novos vocabulários, e a gente acaba inserindo isso também na nossa fala. Agora, Luísa, voltando para ti, falando agora da nossa voz em relação à alimentação, faz muita diferença quando a gente vai trabalhar com a voz, vai fazer, por exemplo, vai dar uma aula, uma palestra, vai apresentar um programa, vai falar durante muito tempo para pessoas, mas tem uma alimentação mais pesada, come alguma coisa mais carregada. Como é que a gente pode falar sobre que alimentação ideal seria para a gente ter antes de um momento como esse? Faz muita diferença sim, né? Tem alguns alimentos que podem agredir a nossa mucosa, né? Podem causar um refluxo ali gastroesofágico, então isso pode interferir sim na nossa voz, né? Então a gente saber cuidar bem da nossa alimentação, da nossa voz, principalmente para essas atividades que nós vamos realizar, né, de uma palestra, de uma aula, vai ser muito importante a gente manter a nossa prega vocal, as nossas pregas vocais muito bem hidratadas, né? Evitar esses alimentos que são mais gordurosos, picantes, frituras que podem causar esses transtornos e vai facilitar a nossa comunicação, né? Vai fazer com que a nossa voz ela flua melhor. Pois é, então é importante a gente ter, porque a nossa alimentação, né, Luísa, aqui no Ceará, é uma alimentação de cuscuz, né, de tapioca, de café. A gente tem uma alimentação que acaba podendo pesar um pouco no estômago. Muita gente gosta de comer panelada. Então, na hora de fazer uma coisa que você vai usar sua voz por um tempo, vai mais leve. A gente falou do abacaxi e do caju. Uma fruta que eu vejo muito, como eu faço teatro, muita gente fala para comer maçã. Maçã. Então, acaba que a gente opta por maçã. E a maçã seria também uma opção? Seria, a maçã é excelente, né? Ela tem uma ação adstringente que ajuda, né? Pode ajudar aí a afinar a saliva, a limpar o trato vocal, né? É muito interessante. Além da maçã, a gente tem, no geral, frutas ricas em água, que também vão ser interessantes, porque vão manter essa região também hidratada. Além disso, a gente pode pensar no mel, no própolis, que podem ajudar aí lubrificando a garganta, e também são alimentos que possuem ação antibacteriana, o gengibre também possui ação anti-inflamatória, então seria interessante a gente manter alguns desses alimentos na nossa alimentação, além da hidratação, né? A água, o Sim. Tiago pode aí falar também a temperatura ambiente, né? Os extremos, eles não são muito interessantes para as nossas pregas vocais, nem muito quente, nem também muito gelado, né? É, tem que ter o limite, né? Como tudo na vida. Aí a gente estava ouvindo aqui a mensagem de uma ouvinte que ela disse que essa questão do mel, do gargarejo, estava tão preocupada com a garganta, foi fazer gargarejo, fez gargarejo com mel. Ah, Aí quase morre engasgada, porque o negócio é grosso, né? E tem. fazer gargarejo com mel aí não foi uma boa experiência, mas aí você mistura o mel com limão e aí você pode ter assim, a sua proteção aí na sua garganta. Tem aqui o nosso ouvinte Verônica, de José Bonifácio, ela fala assim, eu também amo o sotaque do Rio Grande do Norte, um beijo para você, Verônica. E a Karine Capistrano, que é a nossa fono, tá sintonizada, tá acompanhando o nosso papo. E a Karine, como eu disse, 5 horas da manhã, né? A Karine, que está acompanhando a gente aqui, que é a nossa fono maravilhosa, ela falou para evitar café, evitar essas coisas. E aí, quando a gente pensa também, porque a Karine que cuida da voz de todos os comunicadores aqui do Silva Verdes Mares,
ela sempre faz exercícios com a gente, LaxVox, de exercício de vibração de língua. Então, para quem trabalha com a voz, a gente pode falar o que para essas pessoas, Tiago? Para fazer em casa, além da vibração de língua que você disse, é preciso também ter cuidado, porque eu já vi pessoas usando LaxVox, que acabou viralizando por conta, Viralizando, não foi? Antigamente a gente usava, quando a Karine trouxe o LaxVox pra gente, ninguém sabia o que era. Agora, depois que Ivete Sangalo, esses artistas começaram a usar, as pessoas foram ter curiosidade, tá vendendo na internet. É, Então as pessoas compram a espessura que não é adequada, usam de qualquer jeito, aí você acaba usando e acaba prejudicando e criando um problema, né? isso. Eu sempre recomendo que tenha orientação, né? Então, você trabalhar com uma série de exercícios, esses exercícios têm que ser pensados para você. Não adianta você ir lá na internet, olhar como se faz o exercício e sair colocando carga desnecessária. Então, o que é que acontece? Você pode acabar lesionando a prega vocal pelo uso inadequado do exercício. Então, procure um especialista, passe por uma avaliação. Eu sempre digo isso porque é necessário. Falo, tenho que falar pouco, porque senão eu fico sem voz. Se eu falar muito, a minha corda vocal ela incha. Aí o café ofende, pergunta aí a ela, por favor, Daniela. Tudo Agora, de bom, Dona Maria, Maria Rocha do Jardim América, amiga. Beijo. um beijo. E aí, hein, Luísa? O café vai gerar um esforço maior, né? Pode levar à desidratação aí das pregas vocais. E eu tenho certeza que o Tiago pode responder um pouco também sobre isso, né? Eu acho que acaba, tanto a cafeína quanto a bebida alcoólica, eles podem levar a uma desidratação, gerando esse esforço aumentado, né? Ali para as pregas vocais. E aí, Tiago? É, exatamente. Dona Maria diz que passou por uma cirurgia Foi. já, né? Então, a cirurgia de laringe já requer alguns cuidados. Então, a cafeína, ela desidrata mais essa região. Então, hoje em dia, para quem adora café, hoje tem os descafeinados, né? Que aí já não agride tanto, Já não né? agride tanto. E os descafeinados são muito saborosos Às hoje em vezes nem dia. percebe, viu, Você Maria? nem percebe. Nem percebe. Então, utilizar esses cafés descafeinados, eu acho Então, que é uma solução. então tá aí a dica, Maria Rocha, vai pro descafeinado para não te prejudicar. Eu queria agradecer você, Luísa Mota, nutricionista, Tiago Nunes, fonoaudiólogo, pela conversa Por maravilhosa. Muito nada. obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Obrigada, Luísa. Daniela. Bom dia. Bom dia.